na figura de relator, né, nós vamos fazer uso da palavra, apesar de estarmos acumulando aqui a presidência dos trabalhos até a chegada do nosso presidente, senador Paulo Bauer. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que, mesmo antes de estarmos formalmente nessa audiência pública, já tivemos a oportunidade, na grande maioria, pelo menos com as entidades, de ter conversas anteriores e que, desde essas conversas, a gente assume um compromisso muito grande de podermos tratar da Lei 13.019, mas sempre com um olhar de que nós já temos um arcabouço legal que regulamenta as políticas setoriais no Brasil, leis essas, inclusive, que foram conquistadas, elas foram trabalhadas justamente para atender preceitos previstos na Constituição de 88, que nos obrigou a trabalhar com leis orgânicas específicas e que com todo um processo de regulamentação das políticas essenciais, fundamentais para a população do Brasil, que construiu um novo patamar de direitos, inclusive com universalização de políticas antes não existentes, né? Pois bem, na realidade, eu comungo, né, com... Primeiro, antes, eu quero ressaltar aqui a presença da Bárbara, que é diretora da rede socioassistencial do MDS, da rede privada, né, e para nós é uma alegria muito grande você estar aqui conosco também, e dizer a vocês que, quando fui designado relator, nós já começamos a ter diversos diálogos, começando pela Secretaria de Relações Institucionais com o ministro Rossetto, onde nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião e considero uma reunião muito produtiva pela abertura até então de todos os assuntos e pontos que nós já lá colocamos de nossa preocupação específica em relação à lei. Houve uma mudança agora do Ministério, esperamos que haja a mesma continuidade do diálogo, com a mesma abertura, porque é fundamental que o governo absorva aquilo que nós estamos levando para facilitar o processo de aprovação daquilo que nós vamos apresentar, né? Conversamos também com o Ministério do Desenvolvimento Social, com GEMAS, com FONSEAS, com o CONAS, o CONASENS, esses que, inclusive, manifestaram já, desde o primeiro momento, as suas preocupações. Estamos conversando também com outro lado, que são os representantes da sociedade civil. E nós organizamos aqui 2 audiências públicas, uma inicial com vocês, e nós teremos uma no dia 14, com a presença das entidades, das organizações não governamentais, se não todas, mas pelo menos algumas, que poderiam traduzir também o seu olhar sobre a lei. E nesta audiência nós vamos também estar ampliando e convidando o Ministério, o próprio Secretaria de Governo, né, que agora engloba todas as relações institucionais, para que possa se fazer presente também, de forma que ele se posicione numa abertura às mudanças e às propostas de mudanças que poderão ocorrer. Nós vamos encerrar com as 2 audiências públicas, porque o nosso tempo é curto. Esta medida provisória ela tem que ser aprovada pelas 2 casas até dia 18 de novembro. Então, vocês imaginam, com o calendário que o Parlamento está tendo, nós precisamos ser ágeis, com risco de não caducar a medida provisória e prevalecer o que já está na lei. Então, nós temos 2 audiências, essa do dia 14, e a nossa ideia é, no dia 20, apresentar o relatório final. O relatório já está em andamento, nós esperamos que na semana que vem, com a 2ª audiência, a gente tenha a condição, inclusive, de finalizar, pelo menos a versão preliminar, onde eu gostaria de apresentar a versão preliminar em reuniões com vocês, antes do dia 20. Então, eu gostaria que vocês já colocassem na agenda de vocês uma disponibilidade de ter uma reunião de trabalho comigo por volta do dia 15, dia 16, para que a dia 20 a gente apresente o relatório, mas antes
discutindo aquilo que nós estamos propondo com vocês. Ainda tudo esse mês, em outubro, certo? Então, a gente fecharia o relatório, apresentaria o relatório dia 20 de outubro, podendo aprová-lo no dia 20 ou, mais tardar, no dia 21 de outubro, para que a gente tenha as primeiras semanas de novembro para ser votado em plenário e eu faça a articulação política na Câmara e no Senado para assimilação do texto e não termos surpresa no plenário das duas casas. Então, eu só quero colocar para vocês que essa é a nossa proposta de trabalho. Bom, eu comungo com a visão de que o marco regulatório é um avanço na legislação brasileira, mesmo porque, se as organizações não governamentais, elas já têm, inclusive, um reconhecimento da sociedade e do próprio governo, porque todas elas, inclusive, têm os seus cadastros exigidos para tal reconhecimento, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Nós sabemos que havia um vazio na legislação para tratá-las como entidades que poderiam estar sendo chamadas, inclusive, pelo Estado para contribuir com a organização de serviços e prestação de serviços ou projetos e assim por diante, para fazer cumprir o direito das pessoas, do cidadão. Eu percebo que antes até de uma proposição dessa forma, a gente via um movimento muito ao inverso, ou seja, as entidades propunham ao governo as parcerias. E, com exceção, por exemplo, da saúde, que também se sustenta muito numa rede privada para ofertar os serviços necessários, mas havia uma visão de Estado como se o Estado é que estivesse ajudando as entidades, e não uma relação parceira efetiva, que ambas estão ali se somando para a construção de direitos e para acesso a serviços, né? Eu acho que o marco regulatório inverte isso, ou seja, o Estado identificando que há uma necessidade das organizações e que, por isso, nós precisamos regularizar esta relação, né? Tanto que a lei, às vezes, traz avanços, apesar do que foi colocado aqui pela frente dos prefeitos, né, que tem impactos no processo orçamentário, mas eu acredito que, pela primeira vez, num planejamento do orçamento do município, vai se pensar nesta rede como uma rede necessária. Tanto é que a lei exige até orçamentos prévios para os estabelecimentos de vínculo, inclusive retirando de uma vez por outra a visão apenas da subvenção, aquilo que pode ser feito, quando puder ser feito, mas também criando essa rede sustentada pelo próprio orçamento público, com previsão anterior ao estabelecimento da parceria. Então, eu acredito que isso é um lado muito positivo. Outro lado é que você cria, então, um marco regulatório específico. Sabemos que o que está previsto em lei hoje, através das leis que definem os convênios, elas foram criadas para as relações entre entes federados. E, por não termos uma outra legislação, usou-se por analogias a própria lei de convênios com uma entidade que não é um ente federado. Então, nós temos a possibilidade de ter um marco regulatório específico que poderá, inclusive, evoluir ao longo do tempo, né? Eu acho que ela pode ser modificada ao longo do tempo, inclusive com as experiências que nós tivermos a partir da sua implantação. Muitos dos temas aqui colocados já fazem parte de proposta da redação que eu vou apresentar, né? Muitas questões que vocês colocaram justamente porque nós já conversamos anteriormente. Tem outras que nós vamos ter que aprofundar e ver se há uma condição de absorver essas questões. Em relação à vigência, Hamilton, talvez isso seja o maior desafio, porque nós estamos adiando pela terceira vez a vigência dela, né? Então, isso traz, talvez, por parte do governo,
uma resistência no sentido de adiá-la mais uma vez, porque a gente percebe claramente que o governo tem um desejo muito grande de apresentar como uma estratégia, uma política governamental, esse marco regulatório. Há um interesse, na minha percepção, que o governo entende que é um marco do governo, que o governo deseja ter essa legislação aplicada o mais rápido possível. Há um compromisso do próprio governo com vários segmentos da sociedade civil na construção dessa legislação. Então, nós teríamos muito, se pensarmos em adiar para 2017 e 2018, isso pode contrariar o interesse do governo de fazer com que esta lei aconteça, entendendo toda a sua compreensão, a sua colocação. Acho que é um ano complexo, sim, né? Vocês já estão na elaboração das leis orçamentárias, né? Numa época onde houve realmente uma redução de receitas dos municípios, vocês estão tendo que fazer adequações de tudo, e, inclusive, você sinalizou uma coisa que já me chegou através de outros municípios menores. Alguns municípios, inclusive, já lançaram um chamamento público, já colocando um valor per capita para contrato de serviços de atendimento em valores ínfimos à condição que existe hoje, inclusive viabilizando a parceria e as organizações não tendo interesse de participar, porque fica insustentável essa relação para a sustentação do serviço. E agora eu entendi pelo que você falou. Provavelmente esse município já fez um chamamento com um custo menor do que ela hoje já aplica, em função de não ter receita, e que ela vai ter que fazer com todas as organizações da mesma forma. Então, isso para mim agora talvez seja o maior desafio. Perceber essa questão real de 2016 e vermos se existe uma graduação da aplicabilidade dela, se poderíamos garantir percentuais de aplicação, eu não sei, isso aqui me chamou agora a atenção, tá? Depois você pode comentar. Mas nós vamos ter que discutir isso, que talvez esse tema de prorrogação era o único até então não apresentado e não pautado por nós. Todos os outros aqui a gente já tinha conversado. Agora, adiar mais uma vez era uma coisa que estava fora de cogitação até então. Até eu acredito que o prefeito de Campinas encontrou com o ministro Rossetto, que ontem, casualmente, eu encontrei com ele num restaurante almoçando, e ele me disse isso mesmo: o prefeito de Campinas já me trouxe essa preocupação, olha isso aí, né? Eu cheguei até a comentar com você, né, Mara? Mas vamos ver como é que nós trabalhamos essa situação, tá? Eu estou entendendo também que algumas questões que eu gostaria que vocês pudessem responder, por exemplo, principalmente a saúde, porque a assistência parece que não tem nenhum conflito em manter a forma de parceria como a lei prevê, com os termos de parceria e de fomento. Mas a saúde tem colocado a especificidade de convênios como prevê a legislação atual. Eu estava entendendo que eu poderia trabalhar, inclusive, com o meu relatório, dispensando alguns casos específicos identificados, porém, mantendo o instrumento jurídico do termo de parceria e fomento. Então, pelo que vocês estão me colocando, existe aí um atropelamento disso. Eu gostaria que vocês pudessem comentar essa situação. Mesmo se o nosso relatório prever a dispensa do chamamento público, no caso, por exemplo, específico dos serviços de saúde, de ação continuada, vocês concordariam na manutenção do novo instrumento de termo de parceria, ou vocês acham que, mesmo assim, há um atropelamento da legislação? Tá? É uma pergunta que eu vou passar para vocês. Eu já vou formular todas as questões, que aí depois eu passo para vocês para a gente fechar.
Então, tem essa situação do prefeito, que eu gostaria que você pudesse me dar aí mais substância. Eu gostaria também que você pudesse colocar mais claro para mim a questão dos recursos humanos, aquilo que, de fato, nós poderíamos estar trabalhando ou amadurecendo no processo de recursos humanos na área da assistência social que você colocou. Já antecipo para vocês que nós estamos, no nosso relatório, já colocando os conselhos setoriais como órgãos deliberativos de aprovação de propostas. Tá? Isso para nós já está assimilado. Mesmo que haja a construção de um novo conselho para avaliação de projetos, nós teríamos que remeter obrigatoriamente para os conselhos setoriais aprovarem as propostas, justamente como uma forma de garantia do controle social, onde ali governo e sociedade se fazem presente e têm condição de trabalhar as necessidades reais dos atendimentos naquele município, né? Nós temos também no nosso relatório já apontado, e eu falei com o ministro Rossetto, que eu sentia falta no projeto, e vocês falaram também aqui, que eu não percebia o fomento às entidades genuínas, aquelas reais existentes, frutos de uma mobilização da própria comunidade, como vocês colocaram, que tem linguagem apropriada, que foram construídas pela própria sociedade local. A gente está tendo atenção também a essa questão. Dos próprios gestores, identificar essas entidades que ali se organizaram em função de realidades específicas, né? E que poderiam ser realmente fomentadas ou ter esta identidade reconhecida, inclusive, como vocês colocaram aqui, são essas entidades, inclusive, que já têm seus próprios registros estabelecidos nos próprios conselhos municipais, que tem por responsabilidade o acompanhamento dessas entidades. Eu, por exemplo, abomino um pouco alguns argumentos que me chegam, assim, tem entidades que ficam lá eternamente fazendo o trabalho. Ué, tem porque, se tem, é porque ela é essencial. Ou então alguém, se ela não presta, alguém falhou nesse controle, porque elas têm que apresentar relatórios anuais, os conselhos têm que fiscalizar, os convênios são renovados anualmente. Passaram por vários governos, está lá há 40 anos, e ninguém viu que essa entidade não tem a condição de exercer a função para tal, então não é uma nova lei que vai resolver isso, é uma omissão, que poderá acontecer, continuar acontecendo, com chamamento público, não. Então, esse argumento, para mim, não pega. Pelo contrário, até a Ângela colocou uma coisa que, para mim, eu prezo muito. Existem serviços como esses, de ação continuada, que tem que ter expertise. Não é para trocar todo ano, não dá para trocar para uma entidade que não tem expertise, né? E essa expertise hoje conta muito, né? Como uma tecnologia social que a gente aprende a cada dia. Você tem um acúmulo de tecnologia social, né? Então, você criar um processo competitivo entre entidades, você corre o risco, no meu entendimento, de entidades que se organizam para entrar nesse processo de competitividade, mas que você não garante acúmulo, que você não garante expertise, mas, às vezes, elas apresentam até uma organização aparente para poder ter uma competitividade dentro do chamamento público. Isso aconteceu muito com o Pronatec, entidades que foram criadas e chegavam para o prefeito oferecendo os cursos, não era mesmo? Né? E que não tinham competência, não tinham vínculos, às vezes, com a própria comunidade, às vezes nem conhecia a vocação do município, e chegavam lá oferecendo os próprios cursos, né? Então, eu acredito que essas são algumas preocupações que passam por mim na formulação desse relatório. Então, acho que são essas questões que eu gostaria que todos pudessem comentar